OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho o prazer, tenho a honra de conversar com meu querido professor, o professor Heron do Carmo, que é professor sênior da USP, da FEA-USP, e um especialista em índices de preços e inflação, um professor muito renomado em macroeconomia e economia brasileira e economia mundial. Professor Heron, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Caro Manolo, é um prazer estar com vocês, estar com os economistas, estar com os espectadores, nesse momento ainda de grande incerteza, né, sobre as perspectivas da economia brasileira. Heron, de fato, estamos neste momento vivendo uma série de incertezas com relação à política econômica do próximo governo, porque, ao que tudo indica, vai haver uma mudança muito substancial em relação ao que vínhamos observando nesses últimos anos, principalmente com os governos do presidente Temer e também do governo do presidente Bolsonaro. Gostaria que você fizesse um diagnóstico da situação atual, tanto brasileira quanto mundial, e depois passamos a uma análise das razões para esse clima de incertezas que estão dominando os mercados hoje, no dia de hoje. A palavra é sua. Como é que foi o comportamento da inflação? Como foi o comportamento do PIB nesse ano de 2022, para dar um início para a nossa conversa? Bem, tal como tem ocorrido já há bastante tempo, por razões ligadas à economia mundial e muitas ligadas à economia brasileira, nós temos normalmente começado o ano com uma perspectiva e terminado com outra. Às vezes começamos com uma perspectiva muito favorável que se transforma numa perspectiva muito ruim e às vezes ocorre o contrário. Neste ano, do ponto de vista da economia mundial, a perspectiva era uma e piorou significativamente como consequência de eventos ligados aí a essa disputa entre Estados Unidos, China e Rússia. Nós tínhamos um mundo, durante muito tempo, um mundo bipolar, digamos assim, né? Um polo na antiga União Soviética e outro polo nos Estados Unidos, e agora nós temos um mundo que tem vários polos, e principalmente aí Estados Unidos, do ponto de vista de geopolítica, Estados Unidos, Rússia e China. E ocorreu, tá certo, a guerra da Ucrânia, que teve reflexos importantes para a economia mundial, aliás, muito piores no caso, por exemplo, da Europa, que foi diretamente afetada pelas restrições impostas pela Rússia à exportação de petróleo, e o resto do mundo pela questão de que a Ucrânia também é um grande produtor de alimentos, né? Isso trouxe, por incrível que possa parecer, benefícios para o Brasil, né? Ou seja, o Brasil passou por um processo inflacionário como consequência disso, mas acabou apresentando um crescimento econômico muito maior do que o previsto. No início do ano, a previsão de crescimento era praticamente zero, né? Alguns falavam até em recessão neste ano, e nós vamos terminar o ano com crescimento em torno de 3%, o que tudo indica, uma inflação que deve ficar em torno de 5,7%, muito aquém da inflação que se previa em meados do ano, né? Com uma situação de contas externas que evoluiu favoravelmente,
mas com agravamento de um problema, que é um problema importante para nós, praticamente desde a estabilização do setor externo no início do século, que é o problema fiscal. Então, nós estamos com um agravamento de um problema fiscal que já havia se agravado muito como resultado das crises ocorridas a partir de 2014. Né? Nós tivemos aí a crise ligada a governo Dilma, tivemos depois, tá certo, a Covid, a crise ligada à saída da Covid, e isso tudo teve um impacto no Brasil muito importante, no mundo também, mas especialmente no Brasil, do ponto de vista fiscal. E temos este saldo. Além disso, um período eleitoral muito conturbado, e como parte da disputa eleitoral, principalmente pelo que se chama hoje em dia do incumbente, né, que é o presidente ainda no controle aí do executivo, uma campanha eleitoral que implicou em promessas e propostas que elevaram muito os gastos, que foram, inclusive, alguns incluídos no orçamento para o próximo ano. Então, essa é a situação, além de outras questões, como a questão da desoneração tributária, que teve um impacto importante na inflação, né? Parte das medidas adotadas, a meu ver, na direção correta, né? Mas que causaram, evidentemente, também tiveram um reflexo fiscal já neste ano e com perspectiva de continuar para o próximo ano. Com a eleição, o resultado da eleição, uma série de ações foram tomadas, inclusive pelo judiciário, que também, de certa forma, agravaram a incerteza. Nós, até no final de semana, tivemos uma decisão aí de um dos ministros do Supremo, né, acerca de tirar o Bolsa Família do teto de gastos. Né? Então, além da questão da discussão da PEC, né, e a questão ainda desse acordo com relação à volta de impostos que haviam sido reduzidos pelo governo Bolsonaro aí por volta de agosto, setembro deste ano. Então, tudo isso causa uma incerteza adicional sobre o próximo ano. A questão da incerteza, da questão fiscal, me parece que reside muito na questão da sustentabilidade da dívida pública, porque hoje em dia nós estamos com uma taxa de juros de 13,75% ao ano, que é a Selic, que é a taxa que remunera os títulos públicos federais. Se nós retirarmos aí, grosso modo, 6%, nós vamos ficar ainda com quase 7% de taxa de juro real. O que significa que a dívida estaria crescendo a uma taxa de 7% aproximadamente, enquanto que o PIB estaria crescendo em torno de 3%. Ou seja, se nós não crescermos nos próximos anos a taxas de 4%, 5% ao ano, e nós não reduzirmos a taxa de juros em termos reais, que remunera os títulos públicos, qualquer pessoa sensata vai dizer que a dívida não tem sustentabilidade. É isto que está preocupando todos nós, e não sabemos exatamente o que o próximo governo efetivamente irá fazer. Mas os sinais que ele tem dado é que não tem... o novo governo, me parece, que está muito propenso a utilizar os bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil,
e também a Petrobras para os bancos públicos para alavancar crédito, o BNDES para gastar dinheiro. Ou seja, parece que vem um período aí de pouca ênfase nas questões da dívida, da sustentabilidade da dívida, porque a gastança nos levaria, entre aspas, a um crescimento maior. Você também tem essas preocupações? Exatamente, são as minhas preocupações, e tem uma preocupação adicional. A sociedade brasileira está muito polarizada. O resultado das eleições, houve um crescimento, né, no parlamento, um aumento no parlamento da participação de parlamentares que têm um pensamento mais liberal, né, mais à direita. Muitas medidas dependerão aí, evidentemente, de um acordo no Congresso, que não será tão fácil como foi no passado. É imperativo passar uma reforma tributária e também uma reforma fiscal, que inclui também a tributária, né? E há as questões ainda das propostas muito perigosas de revisão de alguns avanços institucionais que nós tivemos, como, por exemplo, no campo, na área trabalhista, a lei das estatais, a lei do saneamento, né? E tudo isso... A lei do teto do gasto. A lei do teto de gasto. Então, tudo isso, quer dizer, esses são fatores de risco que devem fazer com que a perspectiva, a meu ver, a perspectiva de algum crescimento para a economia brasileira este ano, e mesmo de redução da inflação relativamente à redução no próximo ano, relativamente ao que deve ser a inflação em 2022, essas perspectivas estão aí sob um olhar, né, do mercado, e a depender de como o governo tiver o seu início, isso pode fazer com que nós tenhamos uma revisão para pior, né, das projeções para a economia brasileira ao longo do ano, o que deve criar um agravamento político. Isso é que me leva a pensar que não há alternativa. Ou a nova equipe econômica, o novo governo sinaliza para a responsabilidade fiscal, ou, se não fizer isso, coloca em risco o próprio governo. Uhum. Nesse quadro que nós temos, nesse quadro político, né? Ou seja, nós podemos entrar numa situação de desestabilização, tal como ocorreu, por exemplo, no segundo mandato Dilma Rousseff. A inflação salta de patamar, os juros não só não caem, mas como poderão passar a subir, né? O Banco Central é independente, e o quadro fiscal se agravando leva à questão cambial, e agrava, por sua vez, por outro lado, a inflação. Ou seja, nós podemos entrar numa situação aí muito complicada se não houver muita cautela e muito senso, né, por parte do novo governo no início do governo. É fundamental o governo começar com uma proposta aí de até, relativamente ao que conseguir com a PEC, esse tipo de coisa, de algum acerto fiscal. Heron, você é um especialista em inflação. Como é que você está vendo o comportamento dos preços, principalmente no IPCA, que é o índice oficial de inflação, para os próximos momentos do tempo? Você acha que aqueles tributos que incidem sobre a redução de tributos que incidem sobre lubrificantes, gasolina, diesel, você acha que esses tributos vão ser retirados, ou seja, voltará a aumentar o preço da energia, da luz? Como é que você está vendo as tuas projeções para os próximos meses?
Nem vou pedir para o próximo ano, o ano todo, porque não sabemos exatamente o comportamento do próximo governo, como você bem colocou, sobre o que ele vai dizer sobre a questão fiscal. Mas sobre a inflação, qual é nos teus estudos, qual é o comportamento esperado? Primeiro, tem uma questão que parece que já ter sido decidida pelo Supremo, num acordo que foi feito com os entes federativos, que é manter como essenciais energia elétrica, gás de cozinha e óleo diesel. Então, aí a alíquota ficaria naquela faixa de 17% e 18% de ICMS, né? Mas nós temos aí também, para esses, houve uma desoneração também de tributos federais, né, incidentes sobre esses produtos. Então, pode ser que nós tenhamos aí um aumento de preço motivado por alguma recuperação de tributos, principalmente no âmbito federal. O que é importante, que ficou fora dessa regra, foi a gasolina, que é o item que tem maior peso na inflação. Então, aí depende de uma negociação para, se for o caso de elevar o tributo, somente o ICMS sobre combustíveis, que é uma atribuição dos estados, de uma negociação do governo federal com os estados para moderar isso e para distribuir isso no tempo, né? E aí envolve, por exemplo, em alguns casos, a questão do pagamento da dívida que foi negociada ainda no governo FHC, né? Tem uma série de alternativas aí. Se isso não for feito, nós podemos ter aí um choque de preços de combustíveis logo no início do ano, que se adicionará aos movimentos gregorianos de preço, escolas, impostos, IPTU, IPVA, uma série de tributos que aumentam nessa época do ano, né? Também que cobram pelos serviços os profissionais liberais, por exemplo, na área médica, na área de psicologia, na área de nutrição. Normalmente, há um aumento que ocorre por volta de janeiro, fevereiro, quando as pessoas voltam de férias, já aumentam aí os seus preços. Então, isso tudo, se adicionado à incerteza do clima, pode fazer com que se tenha uma inflação no início do ano um pouco superior à prevista, o que já compromete toda a curva de inflação ao longo do ano. Com relação à inflação ao longo do ano, o mais provável, como nós não teremos este ano os mesmos efeitos que tivemos, no próximo ano, os mesmos efeitos que tivemos neste ano da guerra da Ucrânia, né, que ocorreu aí, os efeitos começaram em fevereiro deste ano, né, com pressão sobre alimentos, pressão sobre combustíveis. Então, a inflação, a partir aí de fevereiro, ela deve apresentar um recuo. Esse recuo até praticamente meados do ano, até junho. Já em julho, haverá uma forte aceleração da inflação em 12 meses, porque nós não teremos, no próximo ano, os efeitos da redução de tributos que beneficiaram a trajetória da inflação neste ano. Nós tivemos 3 meses de inflação neste ano por conta de redução de tributos. Isso não deve ocorrer, né? Então, a partir de julho, nós podemos ter uma elevação significativa da taxa de inflação. Então, isso tudo, a meu ver, é um complicador para a política monetária, né? Ou seja, se a inflação começar mais alta no início do ano do que o previsto, isso pode fazer com que já a percepção de inflação para o segundo semestre seja, inclusive, superior ao que era neste ano, e isso tudo aí levar a uma desestabilização
da economia brasileira por conta das necessidades de continuar a elevar a taxa de juros em vez de reduzir a taxa de juros. Então, por isso que é fundamental essa questão do governo estar atento, tá certo, a todas essas questões que podem ter impacto na inflação, né, e ancorar o lado fiscal. Ou seja, nós estamos, de fato, numa situação para o próximo ano muito complicada e muito arriscada. Do ponto de vista do setor externo, Heron, você tinha salientado que estamos com bons saldos na balança comercial, são saldos positivos na balança comercial. Via de regra, a balança de serviços, ela acaba sendo negativa, é normal na economia brasileira, mas há uma parte da balança comercial que paga essa parte negativa da balança de serviços, e tem havido também um investimento estrangeiro direto bastante interessante, bastante significativo nesses últimos anos, e a previsão para o ano que vem também é bastante boa, do ponto de vista do investimento das multinacionais. O Brasil continua sendo um país atrativo para os investidores internacionais, não? O Brasil continua sendo atrativo, mas também muito devido ao diferencial de juros, né? O Banco Central americano agora está começando a reduzir o passo, né, de aumento de juros, apesar da inflação apresentar no exterior mostrar uma tendência ainda de sustentação por bom tempo, e a taxa de juros no Brasil, em termos reais, ela descolou muito como consequência daquela desoneração tributária ocorrida a partir de julho deste ano, a redução dos 3 meses que nós tivemos de deflação. Então, nós estamos com um diferencial de juros muito grande e a expectativa, se nós tivéssemos uma situação normal, era que o Banco Central, com a mudança do governo, já começasse a reduzir a taxa de juros. Mas, pelo que eu apresentei aqui, tudo indica que isso não deve ocorrer. Agora, há uma questão importante em termos de atratividade do Brasil, que é essa perspectiva de mudança da matriz energética no mundo. Ou seja, se fala muito em hidrogênio verde, você mesmo recebeu um informe seu mostrando a evolução, tá certo, do Brasil, da energia eólica, fantástica, e a energia solar, ou seja, e os investimentos aí são investimentos que têm uma maturação mais rápida, né? Então, são muito propensos a atrair capitais externos, né? Se houver uma boa regulação, você não pode criar confusão do ponto de vista regulatório, né? Então, há uma oportunidade muito grande para o Brasil nessa área de energia limpa, né? De hidrogênio verde. Agora tem hidrogênio verde, hidrogênio marrom, tem várias formas, tá certo, aí de fazer a eletrólise e associar com carbono, esse tipo de coisa. Mas esse, para mim, é o caminho do Brasil. Quer dizer, isso pode, de certa forma, ter um papel parecido com o que vem tendo o setor agrícola, né? E como esses investimentos eles são mais rentáveis em regiões mais pobres do Brasil, principalmente o Nordeste, também isso ataca um problema social importante, né? É uma área uma região do país que ainda está muito aquém em termos de padrão de vida, e essa energia limpa pode contribuir para isso. Então, as perspectivas são boas. Agora, precisa que nós tenhamos governos que ajudem, né, na atratividade desses investimentos. Outra coisa é a questão que muitas empresas estão deixando a China, né? O reshoring lá, o friendly shoring, essas coisas, ou seja, estão buscando voltar aos seus países de origem ou a regiões mais amigáveis.
E o Brasil, a América Latina, tá certo, é uma região muito ligada, tá certo, no caso, aos Estados Unidos e à Europa, que pode receber uma parte dessa realocação de investimentos no setor industrial, o que é fundamental para o Brasil. Então, perspectivas o país tem. Se nós tivermos digamos, um novo governo com responsabilidade, até acerca do futuro do país, o Brasil pode passar por uma fase aí favorável do ponto de vista de crescimento. Do ponto de vista do crescimento para 2023, por enquanto, os colegas que trabalham em bancos, que trabalham em corretoras, por enquanto estão dando uma taxa de crescimento relativamente baixa para 2023, e também para 2024, mas ainda é muito cedo, porque não sabemos efetivamente as ações do próximo governo. Algo que me chamou a atenção, Heron, foi uma declaração. É verdade, foi em plena campanha eleitoral, mas foi uma declaração do futuro presidente Lula, a partir de janeiro, né, desse próximo ano, que ele dizia que não devemos ter metas de inflação, devemos ter metas de crescimento, as metas de inflação não. E isso me chamou a atenção, porque o Banco Central, nesses últimos 2 anos, não tem cumprido as metas de inflação que estão sendo dadas ao Banco Central pelo Conselho Monetário Nacional. E, ao que parece, talvez nesse ano de 2023, também o Banco Central não tenha condições de cumprir essas metas. O presidente do Banco Central reclama, dizendo, olha, o problema não está aqui, o problema está na política fiscal, que precisa estar melhor ordenada. Pelo jeito, não teremos o cumprimento da meta de inflação. Nesse ano já é certeza. Mas você está vendo para o ano que vem, que a meta de inflação cada ano está mais baixa. É que aí nós temos uma questão até que devemos relativizar isso, né? Porque nós não estamos cumprindo a meta de inflação, mas a inflação brasileira, por exemplo, é menor do que a inflação europeia, melhor do que a inflação da Alemanha, é muito menor que a inflação da Alemanha, a inflação americana. Então, houve um problema global, né, que, de fato, afetou um choque externo, e o Banco Central brasileiro até se antecipou aos outros e começou a elevar a taxa de juros, porque se também não tivesse feito isso no momento que fez, seria muito difícil fazer isso agora, mesmo com a independência do Banco Central. E a inflação esse ano não está tão fora da meta, e a do próximo ano também não ficará tão fora da meta, mas tudo indica que ficará fora da meta, né? E poderá ficar, claro, muito fora da meta, a depender das ações encaminhadas pelo novo governo. E, há muito tempo, o Banco Central vem afirmando, nas entrelinhas, ou até alguns diretores afirmando, que o importante é cumprir a meta de 2024. Nós teremos ainda, em 2024, o mesmo presidente do Banco Central, né? Porque ele tem mais 2 anos de mandato, e a não ser que haja alguma mudança institucional, tudo indica que não vejo, tá certo, uma maior dificuldade de conseguir a meta de 2024, com a ressalva de um governo que atue responsavelmente do ponto de vista fiscal e do ponto de vista de instituições econômicas. Bom, colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, vocês perceberam que realizamos uma excelente entrevista com o professor Heron do Carmo, professor sênior da FEA-USP, um especialista em economia brasileira e economia mundial, e um especialista master, né,
em preços, em índice de preços. Heron, a palavra final é sua para as considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer ao convite, né? E como nós estamos na época do final do ano, e desejar a todos ótimas festas e um feliz ano novo. Eu acho que nós precisamos de um feliz ano novo. Igualmente, desejo a você, desejo aos colegas economistas um Feliz Natal e um ano novo que seja muito efetivo do ponto de vista da fraternidade, que você realize teus desejos junto aos teus entes queridos. Professor Heron, um grande abraço e até o próximo programa.